Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. E hoje eu estou com um convidado muito especial, o Leonardo Gindre. E aí, cara, tudo bem? Tudo bom, Paulo? Como é que tu tá, cara? Tranquilo? Tudo Prazerzaço certo. estar aqui participando do podcast. Agradeço muito o convite. Cara, que massa. Eu que agradeço a tua presença aqui. Leonardo, a gente vai apresentar o trabalho dele. Eu quero que ele fale aí das coisas. Uhum. Mas o Leonardo, ele é o fundador, né, da oficina paramétrica. Como começou, cara? Começou com o Instagram, o YouTube. É, Como é a, que, a como oficina ela começou isso? começou com o Instagram, assim, era uma ideia minha. E aí eu já tava fechando um escritório com uns amigos meus. E aí a Bacana, gente, a gente falou, cara, me ajuda na oficina? Ajudo. Tá, vamos começar então. A gente começou no Instagram primeiro. Aí, claro, teve o primeiro vídeo no YouTube, daí a gente começou a postar vídeo assim, então foi meio que uma união assim de forças entre eu e meus sócios aqui pra gente começar a oficina. Mas ela meio que surgiu no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo assim. O Instagram é muito bacana. pra compartilhar e o YouTube pra postar o conteúdo. Entendi. É exatamente assim que eu meio que interpreto Uhum. as minhas postagens também. Sim. Gente, o Leonardo, ele é arquiteto e urbanista, e ele é instrutor no Oficina Paramétrica, eu posso chamar de canal, é um projeto, eu posso chamar de projeto, né? É, Você pode falou que ser. hoje é um escritório, né? É, não, o escritório é o Venas Arquitetura, que é outra coisa, mas a oficina ela é um projeto. Vamos botar assim, ó, é uma página. Que a gente, né, Pronto, estamos aí, é é uma uma, página, é isso aí. pronto, é uma página onde você que principalmente que é arquiteto, você pode encontrar conteúdo de design paramétrico, e aí a gente tem o Grasshopper, a gente tem o Rhino, né? Isso, rindo mesmo, é isso aí. É. E a gente tem esses softwares e assim, tem muita coisa para falar, tá? Tem muita coisa para comentar. E eu só queria dizer para vocês, antes de a gente começar, é que eu intitulei o título desse podcast como O Arquiteto do Futuro. E isso foi inteiramente copiado, eu não vou dizer nem inspirado, eu vou dizer copiado da live do Leonardo, onde ele fala um pouquinho sobre esse tema, só que, enfim, lá ele mostra a parte do Grasshoppers, a parte do Rhino, e aí eu vou deixar o link, tá? Aqui na descrição. Se você está vendo isso pelo YouTube, você vai ter o link aí. E se você está escutando isso pelo Spotify, eu vou deixar aqui a página do Leonardo, a página da Oficina Paramétrica, para você conseguir lá encontrar todos os links dele, certo? Para seguir o trabalho dele. Então, Leonardo, eu queria que tu se apresentasse um pouquinho agora, apresentasse aí para a galera, fizesse um resumo aí do teu trabalho enfim, da tua experiência, Uhum. para que a galera se situe e te conheça melhor, beleza? Beleza. Então, como o Paulo já falou, meu nome é Leonardo Gin, né? Repetindo, eu sou arquiteto urbanista aqui em Porto Alegre, eu sou formado pela Uniriter. E hoje em dia eu sou instrutor e um dos fundadores da Oficina Paramétrica, como o Paulo falou, e é um canal focado em compartilhar o conhecimento em Grasshopper 3D, design paramétrico, não só a parte prática, como também a parte teórica. A gente também tem muitos vídeos teóricos sobre isso. E também eu sou arquiteto hoje em dia na Venas Arquitetura e AAD, que é Algorithm Aided Design, que é basicamente toda essa parte de design paramétrico e tudo mais. Hoje em dia a gente tá a gente tem, né, a oficina que a gente como, vamos botar assim, é como se fosse um braço educacional assim do nosso escritório, porque a gente gosta muito de compartilhar o conhecimento, tanto de uma maneira que, como eu falo, a gente tem um grupo no Facebook que é a comunidade Oficina Paramétrica, e lá eu falo que o seguinte: a melhor maneira de aprender é tu ensinar para os outros. Eu Com vejo dessa certeza. maneira. E assim, ó, no tempo que eu já uso aí quase 3 anos o Grasshopper, onde eu mais aprendi foi o momento que eu comecei, que a gente começou o canal e a gente começou a fazer os vídeos, foi onde eu mais aprendi. Então, Cara, de que uma massa. maneira, é quase como uma troca, assim. A gente compartilha muito conteúdo para os nossos inscritos, né? Mas eu também ganho muito ensinando. Então, surgiu como isso, essa necessidade, assim. Outra coisa também é que a gente vê que falta muito desse conteúdo em português, né? Em inglês tem todo o tipo de conteúdo que tu quer sobre design paramétrico, Grasshopper. Acho que tu também, né, Paulo? Dynamo também, tem tudo em inglês. Pois Tem é, tudo, tudo, pois tudo. é. Mas em português a gente vê que falta muito, muito, muito. Falta muito conteúdo em português. Então, uma coisa que também é minha, assim, só pra, né, não me estender muito, é que eu sempre penso que é o seguinte: se eu tenho uma coisa que eu posso compartilhar, um conhecimento, eu vou compartilhar ele.
Eu acho que eu não gosto muito dessa coisa que a pessoa sabe e ela gosta de guardar para ela. Não, eu sei o software, não sei o que, eu não vou ensinar. Não, eu mostro, eu mostro aqui, eu apresento, eu mostro quais são as minhas técnicas, tudo, porque eu acho que só enriquece a comunidade. Eu acho que tem essa coisa assim, a comunidade da. Vamos botar assim, né? A EC, né? Acho que a gente devolvendo para a Sim. comunidade, a gente só cresce mais, né? Não só eu como escritório, como oficina, mas também acho que toda a comunidade começar a usar esses softwares é proveitoso para todo mundo, né? Então, Pois é, é cara. mais ou menos isso. A oficina surgiu assim quase como uma necessidade também, um projeto nosso do escritório. E a gente tem um escritório que a gente aí faz aquela coisa de sempre, né? Projeto de arquitetura, mas também a gente foca e estamos começando a desenvolver também automações, entender essas automações de escritórios e como é que a gente consegue transformar isso em. Aí traduzindo mais para o Dynamo, né? Porque eu sei que tu tem um público mais de Dynamo, como traduzir essa coisa em rotinas, né? Como é que a gente pega um processo no escritório que ele se repete tanto e a gente pode transformar isso em um código para a pessoa, enfim, ganhar tempo e ganhar e ser mais efetivo no dia a dia, em todo o processo deles. Então, é até uma coisa que não quero ser pretencioso, mas eu fiz muita pesquisa sobre isso, que aqui no Brasil ainda tem pouquíssimos escritórios que se focam nesse tipo de escritórios, eu acho que também autônomos assim que se focam nesse tipo de serviço assim. E esse é um serviço que a gente está Sim. começando a fornecer e a gente está com um projeto bem legal. Depois eu posso compartilhar um pouco sobre ele, uh, enfim fala sobre um pouco de plano diretor e análise imobiliária e tudo mais. Então nosso escritório, de novo, não quero ser pretencioso dizer que somos os únicos, não sei o que, mas a gente vê que estamos começando nesse mercado, porque tu com certeza já deve ver isso, né, Paulo? Que lá fora tem escritórios, tem empresas que só pensam em automações para a indústria EC, né? Pois É é, uma cara. equipe que só desenvolve um plugin para o Revit, uma equipe que só desenvolve uma automação para tu botar lá sei lá, no teu framework ou no teu processo do teu escritório. E isso lá já é normal, assim. A gente vê que isso já tem muito. Já trazendo um pouquinho mais do. Não sei se tu já ouviu falar neles, porque eles estão começando a fazer muita coisa com o Revit agora, que é a galera da Proving Ground. Que tem até um plugin deles, eu acho que já tá no Dynamo, que é o Lunchbox, que é basicamente Lunchbox, conheço o Proving isso. Ground. Então, eles surgiram no Grasshopper. E, cara, lá a empresa, assim, não sei se tu já entrou no site deles, mas ele é só isso. Eles pegam o teu processo, eles te dão umas ideias. Não ideias, não, eles entendem o teu processo, desenvolvem uma ferramenta só pro teu escritório, né? E isso Bacana, lá cara. já tem, eles já tem algumas que já estão disponibilizadas, outras que já estão prontas que eles vendem como um produto, assim. E, Entendi. e isso é uma coisa que, como eu falei, já tem muito lá e a gente está meio começando a desbravar um pouco assim esse mercado, porque enfim, é um mercado que eu acho que tá para crescer muito e com certeza quem já assistiu o teu canal e quem já também está na oficina paramétrica reconhece, né, todo o valor dessa ferramenta e de criações de rotinas e fazer essas automações dentro de um processo de projeto. Então, acho que no mais é isso. A gente Pois tem a é. oficina nessa parte bem educacional e a gente tem o escritório, tanto nessas automações, como também projetos de arquitetura. A gente também faz projeto, né? Aquele escritório bem, como posso dizer, tradicional, digamos assim. Pois é, e cara, muito bacana tudo isso que tu tá falando. Eu acho que é uma indústria que tem muito para crescer, vai crescer demais, tá ligado? Uhum, uhum. E eu acho que é uma oportunidade para pessoas que gostam de tecnologia, pessoas que gostam de programação. E no caso aqui a gente não está falando de programação textual, a gente está falando de É, programação visual, né? sim, sim, Que é justamente exatamente. a programação focada em arquitetos, engenheiros e designers. Isso, é bem aquele público que não sabe muito bem, na real não precisa nem saber, né, fazer linha de código, mas tem um pouquinho desse feeling para fazer, né, que é muito mais É. fácil, né, a programação visual. Pois é, cara. E assim, hoje é muito interessante tudo isso que tu falasse, cara. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou me especializando em, Uhum. em Dynamo, né, em Sim, desenvolver soluções para Dynamo. sim. Eu estou muito focado na parte educacional, porque assim, é como você falou. Tipo, eu já tenho um tempinho aí, não tenho tanto tempo de Dynamo, mas já tenho um tempinho que eu consigo já passar muita coisa para a galera e pode ter certeza, quando eu estou produzindo os meus conteúdos, aí é que eu realmente pego tudo que eu sei, empacoto e aí vou Uhum. consolidando esse conhecimento. E Sim, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom. E sim. sem falar que eu já fui professor eu já fui professor de inglês e tal, Ah, é? em Ah, olha outra, só em que outra interessante. vida aí. Mas, Pois é, cara. show de Com bola. 16 anos eu fui professor de inglês, aí enfim, desenvolvi muito essa parte de comunicação Uhum, com os estudantes e tal, então foi bem uhum. bacana.
Então, assim, cara, e eu acho que antes de a gente começar, eu vou fazer um comentário, depois eu quero que você complete, Sim. Leonardo, mas é justamente, eu tava assistindo hoje à tarde, antes de gravar esse podcast, eu tava assistindo a live do Leonardo, que tem o mesmo título. Falei, eu copiei. Eu tô dizendo aqui que eu copiei. Foi Pode plágio. não, pode não, pode usar, pode usar. Aqui é open source, né? Vamos utilizar aí tudo, tá tranquilo. Pois é, mas eu vou colocar o link aqui embaixo. Mas eu copiei o título, Arquiteto do Futuro, achei super interessante e assim, e tem tudo a ver com o que a gente vai falar e com o que a Aham, gente já está falando. sim. Mas uma coisa que eu queria falar para a galera, eu sempre pensei, por ignorância, por não conhecer muito a parte do Rhino e do Grasshoppers, eu sempre pensei que meio que você poderia ir para os dois caminhos. Ou você usa Dynamo e Revit, ou você usa o Rhino e o Grasshoppers. Então, assim, Uhum, e outras pessoas, outras pessoas que usam Dynamo me fizeram, meio que venderam essa imagem, sabe? uhum, E quando eu assisti hoje a live a gravação da live do Leonardo, né? E aí Leonardo compartilhou um conteúdo muito massa lá, e na verdade, para os grandes escritórios, todas são ferramentas complementares. sim, Então, sim. assim, hoje a galera que faz a concepção de projetos complexos, projetos com soluções mais complexas, eles usam o Rhino, o Grasshoppers e outros lá que vocês vão ver, mas o Rhino e o Grasshoppers, eles sempre vão estar. Nos Sim. maiores escritórios, a galera sempre usa. Por quê? Porque é muito na parte de parametrização, do design paramétrico, que daqui a pouco o Leonardo vai explicar para a gente o que é design paramétrico. Uhum, Mas assim, só para você entender. E aí, quando você já tem esse projeto, já tem essa ideia consolidada eu digo assim, já tem uma ideia do que você quer, já tem um anteprojeto ali, já tem uhum, um conceito consolidado, você parte para fazer todo esse detalhamento, compatibilização no Revit, aí todo mundo também usa Revit. uhum, Tem umas pessoas que usam ArchiCAD, né? uhum, Mas assim, a grande maioria é Revit, e aí dentro do Revit é que você consegue criar essas automações com o Dynamo. uhum. E também com linguagem textual, né? Mas como a gente está falando para arquiteto, é Dynamo, cara. É linguagem visual, programação visual, tá? Então, cara, comenta um pouquinho sobre esse fluxo aí. Eu sei que tu tem muita coisa para falar sobre isso, para agregar mais aí na conversa, cara. Assim, ó, uma coisa que eu acho que é importante, assim, ver, eu até imagino que a galera vai olhar assim e falar, bah, o cara mexe com Grasshopper, o Paulo mexe com Dynamo, meu Deus, eles vão se quebrar de pau nessa. Não, não é assim, Não. não é seu intuito. Mas só, eu vou deixar claro que eu mexi poucas vezes no Dynamo e eu particularmente não gostei, porém, porque eu já estava acostumado com o Grasshopper, tá? Total, Eu total. acho que Eles são tem. bem diferentes, tá? Não, Na são. interface. Isso, Na são, não, interface, são são, bem... totalmente. Assim, eu particularmente eu prefiro o Grasshopper porque eu sinto. Aí que tá, de novo, porque eu já uso ele há um tempo, né? Porque eu sinto que ele é um pouco mais intuitivo em algumas coisas, assim, eu vejo que o Dynamo ele pode ser, talvez por uma coisa mais de concepção de forma, ele seja um pouco mais duro para fazer algumas coisas, né? Mas isso tem um porquê e depois eu quero até dizer assim como é que eles se complementam, né? Então, na live, o que a gente viu lá, né, até trazendo um pouco, é que basicamente, como tu falou, todos eles usam Rhino e Grasshopper, só tinha um lá que só usava Rhino, que eu não entendi direito, mas tudo bem. Todos eles é Rhino e Grasshopper nessa parte mais volumétrica, de concepção, de pensar forma e conceito e tudo mais. Partido, né? Partido Isso, arquitetônico. exato. Porque ele é mais, como é que eu posso dizer? Ele é mais fácil, assim, ele é mais rápido de jogar uma ideia, conseguir parametrizar e já extrair algumas coisas assim. Isso ainda de forma, uma coisa, como tu falou bem, anteprojeto, estudo preliminar, né? Essa coisa assim. Até te digo uma coisa, de tu apresentar para o cliente a proposta, é uma coisa Total. que entra total, assim, porque não faz muito sentido tu querer apresentar para o teu cliente uma proposta e tu ter lá um detalhamento feito no Revit. Então, eles meio que usam esse primeiro processo, assim, né? Depois eles passam pro o programa BIM que eles usam, né? Que, como a gente viu lá, quase todos usam o Revit, né? Até uns perdidos lá, por exemplo, acho que era o Norman Foster que usava CAD, eu nem entendi direito aquilo, mas tudo bem. Enfim, a maioria deles usava o Revit. Porque eu acho que tem bem essa separação. Acho que a gente tem que pensar em uma coisa que, tipo assim, ó, o Grasshopper e o Rhino, essa união deles é muito forte, porque, para quem não sabe, o Rhino, ele é o programa de modelagem 3D, e o Grasshopper, ele é esse plugin que faz toda essa criação de definição. A gente chama de definição, eu não sei como é que vocês chamam. Se vocês têm um arquivinho, por exemplo, Dynamo, assim, para rodar?
no caso, o arquivo que seria o arquivo do Dynamo. Um Isso. arquivo interno do Dynamo. A gente chama de rotina, a rotina Ah, tá. do. O nosso a gente chama de definição. Acho que é mais Grasshopper Definition. Tu vai ver muito isso se tu pesquisar em algumas coisas. Então, Entendi. o Grasshopper ele usa, desculpa, o Rhino ele tem o Grasshopper para fazer todos esses processos paramétricos, né? E eles usam isso porque o Rhino, galera, eu não sei se tu tem uma galera muito desse público de modelagem, mas aí é modelagem mais de produto, de coisas assim. Mas o Rhino, ele é o melhor software na indústria para fazer tipo de modelagem, seja ele de, joias, tênis, roupas, ele é muito bom porque ele usa a tecnologia NURBS, tá? Eu não vou falar cada Total. uma das letras porque não vem. Mas o NURBS, basicamente, uma superfície, ela é uma fórmula matemática. Vamos botar assim. Então, tu consegue ter uma definição muito grande daquela superfície. E nessas indústrias, outra indústria também que eu esqueci, de automóveis, tu precisa ter essas superfícies que são complexas e tu precisa de definição para depois tu mandar para um Entendi. computador ler, para fazer uma análise, alguma coisa do tipo. Então, o Rhino ele é muitíssimo forte, muitíssimo. Assim, ó, acho que para a galera que usa, eles só usam Rhino. Eu até, a gente teve a conferência agora, esse final de semana, e a galera da MacNew foi lá trocar uma ideia com a gente, e eles falaram que o mercado de joias, o Rhino está em 90%. Imagina, cara, Caramba, 90% que do massa. mercado de joias. Porque a galera usa porque sabe que é um software bom, e é um software que te dá a precisão de forma que tu precisa. E aí entra o Grasshopper para trabalhar junto de uma maneira paramétrica. Né? Então ele é muito bom para tu criar formas e criar superfícies complexas de dupla curvatura e todas essas coisas, né, que a gente sabe que envolve essas análises no mundo da construção, né? Para tu criar, enfim, Sim. coberturas, estruturas, seja tudo isso, tu precisa de um software que tu consiga ter essa forma bem definida. E aí, esse é o grande ponto. Eles usam nesse primeiro momento, que é um momento que tu não precisa ainda ter muita definição técnica, né? Depois eles passam Entendi. pro Revit ou para o software BIM que eles usam, né? Então, e aí com isso vem o Dynamo. Por quê? Porque o Dynamo, o que eu enxergo, assim, tu até pode complementar, eu acho que o Dynamo ele é muito bom para fazer toda essa coisa do paramétrico usando informação BIM, assim. Ele é muito bom, Sim, coisa que o sim. Grasshopper não tem, porque assim, ó, o Grasshopper, se tu fizer uma parede, ele entende aquela parede como um sólido. O Dynamo entende que aquela parede ela tem Com material, um aparelho. É. exato, como uma parede que a gente pensa, tem material, tem revestimento, tem a posição dela, tem tudo isso, né? Então o Dynamo ele consegue lidar com as informações mais BIM, assim. O Grasshopper não. O Grasshopper ele entende forma, né? Não como o Dynamo que entende mais essa parte mais, como eu falei, BIM, assim. Então é um processo que os dois softwares estão um do lado do outro. Eles estão Entendi. caminhando juntos. Só que depende em cada momento quando tu usa, né? Então eu acho que até só para complementar, existe muito essa briguinha, o que tu prefere, Dynamo ou Grasshopper? O que é melhor, não sei o que. Assim, acho que cada processo tu vai ter que usar um software, né? Não adianta tu ficar sempre preso, sendo que o objetivo é tu tirar o melhor deles, né? Tu tem que tirar o melhor para tu fazer um baita projeto, uma rotina, uma baita Com de uma certeza. forma. Então usa a força que tu tem deles, né? Não fica muito escolhendo assim. Cara, uma pergunta de leigo agora. Hum. Se você tem essa pegada de fazer essa concepção no Rhino e no Grasshoppers, qual software se comunica melhor com tudo isso que foi gerado no Rhino e no Grasshoppers? É o Revit ou é o ArchiCAD? Então, o Grasshopper ele tem ponte pro ArchiCAD e tem ponte pro Revit, tá? Eu acho que se a gente Certo. dar uma olhadinha, assim, isso é uma coisa que, de novo, eu não quero falar nada contra o ArchiCAD nem nada do tipo, porque atualmente a gente usa ArchiCAD no escritório. Mas assim, se aqueles grandes escritórios eles usam Revit, tem um motivo, né? Eles precisam de um software bom que atenda todas as necessidades deles, né? E que seja um software que tenha, enfim, tu consiga, como é que é? Consiga manipular ou analisar uma gama de informações. Tu imagina um projeto, sei lá, da Zaha Hadid, que eles usam Revit, imagina quanta coisa eles vão ter que lidar lá dentro. E Com map e certeza. tudo, tu imagina. E assim, eu nunca. Se eles usam Revit, tem um motivo. Tem um motivo porque o ArchiCAD apareceu uma vez lá, né? Então, assim, o Grasshopper ele comunica com o ArchiCAD e comunica com o Revit. Ele tem essa ponte para todos eles. Com o ArchiCAD, ele tem o ArchiCAD Live Connection, que é uma parceria entre a Graphisoft e a MacNew. Então, é um plugin já dentro ali do Grasshopper que tu vai lá e tu consegue passar as geometrias do Grasshopper lá pro ArchiCAD. Tu já consegue passar, por exemplo, pilares,
lajes, cortinas de vidro, Bacana. tu consegue passar tudo isso fazendo no Grasshopper. Então tu cria a forma no Grasshopper, aí o que eu falo, tu traduz ela pro software BIM que tu tá usando, né? Então tu tem essa Entendi. conexão. E agora, cara, agora eles estão para lançar o Rhino 7. Na verdade, estão para lançar porque eles mesmos falaram que eles nem têm data para lançar. Mas eles têm o Rhino WIP, que é o Work in Progress, né? Que é como se fosse um beta do Rhino 7, que quem tem Entendi. uma licença do Rhino 6 já consegue acessar. Então tudo que eles estão lançando lá de novo já consegue acessar. E agora eles estão com um projeto aí que eles estão desenvolvendo que se chama o Rhino Inside, que é exatamente fazer a ponte entre Rhino, Grasshopper e Revit em tempo real. Então tu consegue Bacana. fazer as coisas do Grasshopper e passar direto pro Revit, tipo em tempo real, assim. E a ideia deles, já trazendo o que eles trouxeram na convenção, é que esse Rhino Inside ele vai funcionar para qualquer. Isso que eu achei uma loucura. Eu nem sei como é que eles vão fazer isso, mas se tem um jeito, tem um jeito. Eles querem fazer esse Rhino Inside que funcione em qualquer software 64 bits. Eu não entendi como, mas eles botaram lá, dá pra tu rodar ele no Illustrator, se tu quiser. ArchiCAD, tem o Caramba. Tekla, SoftKit, Revit de novo, Unreal, Unity. Eu não sei como é que vai funcionar, mas eles estão falando, vai funcionar em qualquer software 64 bits que tenha a ver com, eu acho que mais BIM, assim, modelagem, seja como for. Modelagem 3D, né? Que tem o conceito de Provavelmente, assim. Eu modelagem. até fiquei meio pensando, como assim Illustrator? Mas, enfim, tudo bem. É, E aí, cara, esse Rhino Inside ele vai entrar, e ele já está hoje sendo usado, o Grasshopper dentro do Revit. Por entendi. exemplo, a galera Bacana. do Big, do Bijar Kimbles, já tem até um curso no site Think Parametric, que ele já tem um curso sobre Rhino Inside, que é um cara lá do Big dando esse curso. Então eles já implementaram essa ferramenta lá no workflow deles. E aí que vem aquela pergunta, quer dizer que o Dynamo vai morrer, ou não sei o que, não sei o que. Sinceramente, eu acho que não, porque é mais uma opção que a gente vai ter para, né, fazer projeto. Eu não acho que o Dynamo vai morrer ou coisa do tipo, porque eu acho que é uma discussão meio tipo, qual que é o melhor software? O que eu tenho que fazer para usar o melhor software? Eu acho que usa. Não, não. Depois que tu vê, o teu workflow vai exigir que tu use Dynamo, É, usa o Dynamo. Você vai ter que ser Grasshopper no começo, Dynamo depois? Usa, sabe? Eu acho que não é uma competiçãozinha assim, mas eu acho que o Grasshopper ele vai trazer algumas coisas interessantes, e aí que eu acho que é uma pegada muito boa, que eu acho que é bem válido para a galera que usa o Dynamo, é que todos os plugins que o Grasshopper tem disponível vão rodar dentro de qualquer programa BIM, Revit, ArchiCAD, seja como for. Então tu consegue entendi. fazer análise estrutural usando, consegue fazer análise solar, tu consegue fazer design generativo lá dentro, tudo. Então assim, qualquer plugin dele vai rodar lá dentro. O que é uma coisa bem interessante, eu achei bem interessante, mas enfim, não sei como é que eles vão fazer, mas a princípio vai fazer. Então essa ponte meio que vai se encerrar assim, mas já existem alguns softwares que não precisam nem ter esse Rhino 6 aí disponível, que é o da Proving Ground, que é o Conveyor, que tu consegue extrair a geometria do Rhino para o Revit, já dizendo se é uma laje, se é uma parede, onde é que tá, enfim, todas essas coisas que sinceramente eu não sei Entendi. dizer muito bem, mas tu deve saber com certeza. Cara, eu acho que quando tudo isso que você está falando, eu quero responder em relação ao Dynamo e eu quero provar para todo mundo que está escutando que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Por quê? Porque o Grasshoppers é um plugin para o Rhino, que é um software 3D é um software para modelagem 3D. Isso. Então, o que a gente está falando é da gente conceber o conceito e a geometria de um projeto no Rhino e trazer ele, usando o Grasshoppers, né, Uhum. direto para o Revit. Isso. E o que é o Dynamo? Quem acha que o Dynamo e o Grasshoppers eles estão se chocando é porque não entende o conceito do Dynamo. O que Uhum. é o Dynamo? O Dynamo é um plugin que hoje não é mais um plugin, ele já é um recurso dentro do Revit e ele interage diretamente com a API do Revit. Então ele expande as possibilidades dentro do Revit. Então ele permite você parametrizar os comandos do Revit de maneira bem simples para a galera entender. Uhum. Então, assim, se você usa Revit para qualquer coisa, seja para criar as pranchas, para detalhar, que isso é uma coisa também que daqui a pouco vai morrer. Esse negócio de prancha, tá criando prancha para compartilhar prancha, isso é você fazer o BIM e entregar do mesmo jeito que entregava no CAD, entendeu? Uhum. Mas enfim,
Então, assim, se você utiliza Revit, para qualquer coisa, você usa o Dynamo para você automatizar aqueles recursos dentro do Revit. Uma coisa que a galera também usa o Revit, o Dynamo para isso, e que é uma solução que eu estou vendo que vai crescer muito para o Grasshoppers, que aí, nesse caso, eu acho que a galera vai, se alguém usa o Dynamo para isso, vai preferir usar o Grasshoppers na parte de geometria, de concepção de Uhum, projeto. E aí eu uhum, concordo totalmente com você que o Grasshoppers e o Rhino, ele é uma ferramenta. Se o seu escritório tem porte para você ter todos esses softwares lá dentro, porque também tem isso, tá? exato, exato. Porque assim, o ideal seria que todo mundo utilizasse, seja projeto pequeno, seja projeto grande, mas assim, a gente sabe que um escritório que está começando não vai ter o Uhum, capital para investir em todas essas licenças, né? sim. Mas assim, cara, uma coisa que me fascinou pelo teu trabalho é justamente essa pegada da oficina paramétrica, dessa questão de concepção, de parametrização da forma dos edifícios, de Uhum, fachadas paramétricas. Isso você consegue fazer no Dynamo também. uhum, Só que no Grasshoppers e no Rhino é um software específico para modelagem, sim, específico para você tratar de geometria. sim. Então, assim, o Dynamo eu acho que ele vai evoluir muito na parte de automação do Revit, certo? Uhum, Então é aí onde eu não vejo choque, tá ligado? uhum, Porque o Dynamo ele é para pegar os recursos do Revit e você automatizar os recursos do Revit. O sim. Grasshoppers, pelo que você está me falando, tipo, nessa parte de automação, de você mexer com dados, com as informações de paredes, de pisos, ver o volume, ver o material, com certeza não tem tantos recursos assim, e é justamente onde eu acho que essas duas ferramentas vão se completar, entendeu? Sim. O Rhino Inside, ele vai ter algumas dessas opções, mas eu acho que não vão Entendeu? ser tão completas assim que nem o Dynamo, porque o Dynamo é nativo, né? É diferente tu usar um plugin que conversa diferente, por exemplo, o Grasshopper, e ter que entender a linguagem de todo o Raft, né? Então o Dynamo ele já é nativo, tu já consegue usar ele para fazer aquelas coisas. Eu acho que vai ser muito bom tu conseguir, por exemplo, conceber aquela forma, trazer já algumas informações do Grasshopper para o Revit naquela forma, como por exemplo os andares, onde é que vão estar as plantas, e depois fazer essas rotinas já no Dharma, né? Como, por exemplo, não sei, tô pensando em uma aqui, tem um canal que eu gosto muito, que é o Alcibin, que é o Galvin, que ele é lá da Austrália, ele faz muita coisa no Dynamo, e ele mostra, Conheço, conheço. conhece? Muito bom, acho um canal muito bom, e ele faz, por exemplo, automação de map, sabe? Essas coisas assim que são, pô, isso aí ganha um tempo muito grande, né, cara? Então Pois acho que é. aí essas coisas que são mais essenciais que o Dharma consegue ler, eu acho que aí ele vai chegar e, enfim, complementar, né? Porque, de novo, não é substituir, é complementar. Eu acho Total. acho que não é tão produtivo assim a gente sempre fazer essa comparação. Acho que é para mais só complementar, assim. Talvez, aí que tá, talvez a pessoa use o Grasshopper com o Rhino Inside em todo o processo. Aí, se ela se sente confortável fazendo aquilo, eu acho que ok. Se não, ela pode usar outra ferramenta. Eu acho que não tem. Acho que essa briga não é briga também. Eu acho que essa discussão é um pouco vazia, assim. De desculpa, Grasshopper ou Dynamo, qual que é o melhor, qual que eu tenho que usar, não sei o que. Não, assim, ó, testa, vê o que tu acha melhor. Tu vai ter que achar algum Entendi, deles cara. para preencher o teu workflow, porque, assim, ó, independente se for Dynamo, Grasshopper, seja qual for, essa maneira de projetar, ela vai entrar no mercado. Ela vai, não tem o que discutir. A galera as pessoas já estão vendo o escritório, já estão vendo a necessidade de tu começar a fazer esse tipo de associação nos teus projetos, né? Que são associações, como posso dizer, de paramétricas, assim, de algoritmos, automação. Total, total. Então vai ser independente. No futuro não vai ser, o que tu usa, Dharma ou Grasshopper? Tanto faz, cara. Tu sabe mexer neles? Sabe? Então tá. Então tu tá aqui com a gente, então. Porque, Pois é. como eu falei, é uma coisa que tá para vir e quando todo mundo entender as possibilidades da ferramenta, vai ser meio que, assim, essencial no teu currículo. Essencial, Com essencial. Se tu não certeza, com certeza. tiver, E, cara,
E só para falar a questão da comparação dos softwares e não gerar essa briga, mas, cara, vamos gerar essa briga porque dá ibope, tá ligado? A galera, a galera assiste, escuta, né? Assiste se tiver no YouTube, que eu boto uma animaçãozinha lá no podcast. Aham. Mas a galera escuta até o final, tá ligado? Tem que ter briga. Não, tô brincando. Mas, cara, é muito isso. E outra coisa, eu acho que a gente não tem, isso é uma coisa que eu sou muito aberto a isso, cara. Vê só. Eu cresci no Revit, eu não tive contato com o ArchiCAD, não tive contato com o Rhino, não tive contato com o Grasshoppers. Então eu cresci no Revit e eu vi a vantagem que é você saber Dynamo para você incrementar no seu fluxo de trabalho. Sim. Então, se você usa Revit, você, para automatizar, porque, por exemplo, você precisa criar prancha de forma automática. Provavelmente não é o que o Rhino Inside vai precisar ou vai querer fazer, entendeu? Então, assim, você tem que ver as vantagens do software. Mas, por exemplo, se amanhã surge uma ferramenta que eu vou analisar, e eu estou muito de olho nisso, e é por isso que eu me interesso bastante pelo teu trabalho, Leonardo, porque, assim, eu vejo que é uma coisa que eu gostaria de também entender, gostaria de entender os usos e tal, porque, assim, eu não sou um discípulo da Autodesk, nem um discípulo do Dynamo, sabe? Então, Sim. assim, se eu ver que uma ferramenta, se eu ver que o ArchiCAD, ele bate o Revit em muita coisa, e eu ver, caramba, o ArchiCAD está mais vantajoso que hoje eu sei que não é, mas, assim, as coisas mudam, cara. Claro. As coisas mudam, os softwares evoluem, entendesse? Então, assim, hoje é o Revit que está aí na bola toda, todo mundo está utilizando. Amanhã pode chegar um outro software de outra empresa e oferecer mais vantagens, entendesse? Sim. Então as coisas mudam muito rápido. Então, assim, eu não sou um discípulo, eu vou usar, é Dynamo para tudo, não. Tem coisa mesmo que eu digo às pessoas que me seguem, cara, isso aí não é bom você usar o Dynamo, não. É melhor você usar outra solução, pega um plugin. Sim. Porque eu não tô para vender o Dynamo. Eu só tô no Sim. Dynamo hoje porque eu vejo as reais vantagens, entendeu? Sim. Eu acho isso muito interessante. E, cara, vamos puxar logo para o gancho, a conversa está muito boa. Vamos puxar logo o gancho para tu falar um pouquinho, para a gente discutir um pouquinho do design paramétrico e da importância que esse design tem para os arquitetos. Beleza? Sim. Fala um pouquinho disso aí, cara. Bom, então, assim, o design paramétrico, essa coisa, é basicamente uma forma de como tu pensa, forma como tu associa essas coisas de uma maneira diferente, assim. Tem até fazer um pequeno edge aqui. Tem um vídeo na oficina que é uma palestra que eu fiz aqui no escritório aqui de Porto Alegre que eu falo sobre isso, né? Sobre design paramétrico, essa coisa toda. E, cara, o design paramétrico ele já vem de um tempo já, não é uma coisa aqui pra gente pode ser novo e tal, mas já é uma coisa que já vem de muito tempo, porque é uma outra maneira de tu pensar projeto, outra maneira de tu criar formas. É uma maneira que, como eu falo, não é um processo aditivo, porque, por exemplo, tu vai fazer uma modelagem no SketchUp, ou, por exemplo, tu vai usar só o Revit sem o Dynamo, tu pega e tu vai adicionando complexidade nas coisas, né? Tu, parte de um geral, vai fazendo aqui, parede, até que chega no detalhe. Tu vai adicionando essa complexidade. Com o design paramétrico, ele é um processo associativo. Tu cria associações, entendeu? Tu não fica mais adicionando essas coisas. Tu cria associações entre, vamos botar assim, forma. Tu não adiciona complexidade na forma. Tu cria associações. Por exemplo, eu vou fazer aqui um prédio e eu quero que a altura dele seja 2 vezes o tamanho da largura da base. É uma associação que tu vai criar a partir de parâmetros e a partir da linguagem. Aí, nesse caso, falando de uma maneira mais geral, pode ser linguagem de código ou programação visual, né? Mas, assim, o design paramétrico, a grande diferença dele, para essas maneiras de tu fazer projeto, assim, de essa maneira, como botar assim, mais tradicional, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar é ganhar tempo. Tu ganha muito tempo, certo? Porque é o seguinte, tu ganha tempo porque depois no final tu quer fazer uma modificação, não precisa mudar todo o projeto. Por exemplo, uma fachada, eu quero modificar uma coisa. Não precisa voltar e ter que destruir tudo e começar de novo. Não, cara, ali com parâmetros, com variáveis, tu vai lá e muda.
Tu consegue ter aquela resposta na hora, real time, entendeu? Tu consegue na hora mudar e já ver, bah, isso aqui ficou legal, esse design. E aí que vem essa outra coisa, não é nem, às vezes não é nem só ganhar tempo, é adicionar também valor ao design. Porque imagina assim, ó, tu tem ali, vamos falar, por exemplo, uma coisa que já tem agora no Revit, eu sei que tu falou, que é o design generativo. Pô, imagina tu ter uma fachada e tu criar centenas de opções de design. E aí tu Total. escolhe as melhores e tu apresenta isso pro teu cliente. O tempo que tu ganha, imagina, cara, hoje em dia fazer 5 sugestões de design, seja como for, já demora um tempo. Cara, com design generativo tu cria 100, 200. Aí depois tu passa um filtro, aí tu fica com o quê? 20, aí tu consegue trazer tudo isso. E de novo, isso só é possível porque a gente usa dessa associação de parâmetros, de Total. variáveis, Total. que o ser humano, ele não consegue levar tudo isso em consideração ao mesmo tempo. Ele pensa sempre uma coisa de cada vez, porque, né, a Verdade. gente já é provado cientificamente que a gente não é multitask, né, não é a gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas o computador ele consegue. O computador consegue levar em conta centenas de variáveis que tu tem e gerar designs a partir disso, criar otimizações. E o que eu falo naquela palestra é que algum desses designs, nós como seres humanos, a gente nunca ia chegar naquele design. Talvez aquela opção a mais otimizada possível de uma fachada ou da posição, sei lá, de um estacionamento num prédio, a gente nunca ia chegar. Porque a gente não tem o tempo e nem essa força de processamento que nenhum computador tem. Então o design paramétrico, eu acho que essa é a maior força dele, da gente conseguir ganhar esse tempo e também ter todo o poder, e como é que eu vou dizer? Tu ter controle também do que tu tá fazendo naquele processo. E tu poder mudar, testar, fazer, ver variáveis, ver como é que fica dessa maneira, dessa outra aqui, se eu fizer desse jeito, fazer essa. Enfim, seja como for. Então eu acho que assim, ó, o design paramétrico, de novo, diferente de como a gente já faz projeto hoje em dia, tu criar associações. Porque, querendo ou não, existem estudos que dizem que nós, seres humanos, já criamos associações naturalmente. Então, por que a gente não pega essa coisa que já é nossa e aplica no projeto? Né? Vai ser muito mais Total. natural. Apesar do que hoje em dia a galera pensa, ah, mas eu vou ter que projetar com código. Então, não é bem com código, porque tu tá fazendo um negócio visual, né? Aquela ação do código já tá ali no Node, né? Eu acho que vocês falam Node também, né? Node, a gente O fala nosso Node. também é Node, mas aqui a gente traduz como componente, né? Na real eles também falam componentes, mas também pode servir como Node. Já tá ali, entendeu? Então aquela ação que tu pensou que tu pode ter associado na hora de tu fazer um projeto, sei lá, no SketchUp, tu já pode ter ela ali, entendeu? Já tem ela ali que tu já pensou nisso. Então, Com assim, certeza. eu só vejo, hoje em dia eu só vejo, como é que é? Eu só vejo, vamos botar assim, só vejo coisa boa ao design paramétrico. Porque a capacidade que a gente tem de conseguir customizar as coisas e pensar nas variáveis ao mesmo tempo é uma coisa que, pô, sei lá, na década de 70 a gente não tinha isso, né? E, de novo, essa ideia de associações já é de muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Isso aí já é década, se eu não me engano, na apresentação eu mostro um paper da década de 70, que eles já estão pensando nessa forma de fazer projeto. Anos 70, cara. Pra tu ver só como faz tempo. Caramba. E aí depois vem Frank Gehry usando o CATIA, fazendo todas aquelas coisas, Guggenheim Bilbao, que querendo ou não é um design paramétrico ali. Entendeu? Quando os computadores vieram e dão toda essa condição de tu conseguir fazer esses processamentos que são gigantescos, cara, tu consegue chegar em níveis de projeto que, como eu falei, nem tu conseguiria pensar nele se não fosse o computador, assim. E só um adendo, a primeira, na real, eu vou até pesquisar aqui para passar essa informação certa, tá? Mas o primeiro cara que falou sobre isso, além de Antônio Gaudí, né, que ele é uma coisa meio que paramétrico analógico, assim, porque tu usa de várias de variáveis, como por exemplo gravidade, forças, coisas assim. Tem um outro arquiteto que é Luigi Moretti. Luigi Moretti ele fez um projeto que era basicamente um estádio que ele levava em consideração o custo, as vistas do estádio e o tamanho dele. E a partir de troca de parâmetros ele conseguia fazer várias iterações e ter várias formas. E aí ele pode ter, por exemplo, Bacana. uma que ele tem mais vista, outro que ele gasta menos, ou, né, entende? Ele tem várias coisas assim. Então ele foi um dos primeiros. E se eu não me engano, eu vou até de novo pesquisar aqui, isso foi década de 20, 20 que ele pensou nessas coisas. Então, pra tu ver como isso já faz tempo, não é novidade, sim. E aí que chega naquele ponto, se todo mundo já usava, pô, cara, vamos começar a usar então, sabe? Vamos trazer, se eles já usam isso lá fora, vamos começar a também aplicar, né? Porque se eles usam, tem um motivo. É porque, como eu falo na palestra,
é eficiente, é rápido, eles conseguem ter controle, eles conseguem customizar sem perder, de novo, sem perder tempo. Total, total. Que massa, velho, que massa. Esse debate é muito interessante e, cara, a gente vê que não tem volta, cara, não tem volta. Uhum, Tudo isso que tu tá falando, eu tô meio que imaginando aqui que no Dynamo, por exemplo, é muito isso, sabe? É muito isso quando a gente está criando geometria, né? Eu não uso eu não uso o Dynamo tanto ainda assim para geometria, eu uso mais para automação de processos, mas geometria também é uma parte, uma boa parte do Dynamo, e é muito isso, cara. É sempre a associação que a gente faz com as coisas, com os elementos, e isso é muito interessante. sim. Uma coisa muito interessante que tu falasse quando a gente utiliza o design paramétrico, a gente chega a soluções que a gente, como humanos, a gente provavelmente não ia conseguir pensar, Uhum, porque a gente não ia conseguir considerar todas as variáveis uhum, que teoricamente deveriam ser consideradas para chegar sim, naquele resultado otimizado, sabe? sim, sim, Então, isso é muito exatamente. interessante, E cara. aí tu levaria muito tempo para pensar naquilo tudo. E às vezes tu nem Exatamente, cara. chegaria, tu foi pensar, essa aqui é a melhor forma, mas aí tu pergunta, tem certeza? Com o Pois design é. Pois paramétrico, é. aí tu até une essa coisa do design generativo, que também é uma outra discussão, mas eu acho que a gente pode também usar a otimização nesse meio tempo, que aí sim tu chega na melhor forma possível a partir dos parâmetros que tu escolhe. E isso, cara, e aí vamos. Eu penso nessa coisa, trazer para o mercado, trazer essa coisa cliente. Cara, tu mostra isso pro teu cliente, pô, como é que ele não vai querer fechar um projeto contigo? Fechar aquele design Pois é. contigo? Tu mostra, olha só, a gente calculou 5 opções de design, essa aqui é a mais otimizada e essa aqui que tu vai ter mais retorno, seja como for. Cara, Pois é é. muito diferente, porque aí até eu falo isso muito com o meu sócio. O teu cliente vai ver valor, ele vai ver, pô, 5 opções? Como assim? O cara perdeu. E aí vem aquela coisa, perdeu tempo fazendo isso? Não, não perdeu tempo. A gente tem a opção de conseguir customizar e analisar de uma maneira tão rápido, tão simples, que, cara, só que uma. Total, total. Aí que tá, eu já nem lembro o que eu falei há 2 minutos atrás, mas aqui, ó, Luigi Moretti. O nome da exposição é Arquitetura Paramétrica e foi em 1960. 1960 Bacana, que ele apresentou bacana. isso. Só botar, a galera que está estudando, põe aí Luigi Moretti, Parametric Architecture, vai aparecer o estádio aqui, as formas. E aí, enfim, tem um monte de paper que já analisa isso e tudo mais. Pois é, e cara, uma coisa interessante, uma discussão interessante, que aí eu quero muito ouvir sua opinião em relação a isso. A gente tem uma característica de projetos, inclusive foi até uma coisa que tu comentasse, a gente tem a característica de traços arquitetônicos ortogonais, Aham. muito padronizados ainda. E Uhum. se você for perceber os grandes projetos dos últimos anos, e eu tô falando na minha realidade aqui, Nordeste. Sim, Se sim. você for perceber alguns edifícios em Fortaleza, aí eu posso citar alguns, por exemplo, que são edifícios que eu trabalho hoje numa empresa, cara, de fachada, pele de vidro, Uhum. esquadrias, tá? Então, se você for ver edifícios como o BS Design, que ele tem uma forma como se fosse uma vela, assim, de um Uhum. barco. Você vê edifícios como, por exemplo, pô, esqueci o nome agora. Enfim, existem vários edifícios, eu posso até tentar deixar uma lista aqui de edifícios, que você vai ver que as grandes obras, a tendência delas, elas estão se tornando mais orgânicas em relação à Uhum. geometria, em relação ao conceito. Por quê? Uhum. Porque é uma tendência mundial isso, cara. Assim, você tem tecnologia para fazer, então por que você vai fazer tudo padronizado, tudo você tem, e Sim. na verdade, eu vou além. Na verdade, você tem como padronizar ao extremo, só que deixar isso de forma otimizada Sim. e que não essa padronização que você faz não é uma padronização de formas do edifício. Sim. É uma padronização dos componentes e das pecinhas do edifício. Sim. Então, por exemplo, você tem uma superfície que ela é toda orgânica, mas aí você conseguiu otimizar a padronização de cada pecinha que vai se encaixar para formar Uhum. aquela geometria. E Uhum. se a gente for fazer isso na mão, é quase impossível fazer, dependendo da Sim. geometria. E Sim. quando a gente tem armas como a gente está falando aí de o Grasshoppers, o Dynamo, o Rhino, o ArchiCAD, enfim, quando a gente tem todas essas ferramentas, a gente consegue
é ter uma padronização e extrair essa informação de maneira automática e pelo computador, né? Sim. Essa é uma discussão que eu até toco na palestra, que é o seguinte, a gente, vamos botar assim, hoje em dia a gente está na indústria 4.0, né? Qual que é a grande Certo. diferença da indústria 4.0? A indústria 4.0, tu consegue fazer customização em massa. Então tu consegue customizar essas coisas sempre entregando, por exemplo, a mesma quantidade do que numa indústria padronizada. Então, Total. seguinte, a gente consegue fazer como eu acabei de abrir aqui esse projeto que tu falou, esse BS Design, né? Tu consegue fazer essa forma, entendeu? E customizar ela e medir essas coisas sem perder tempo. Tu consegue entregar a mesma quantidade por exemplo, se for a indústria mesmo, vamos pensar assim, tu consegue dar a mesma quantidade, porém customizando todo o processo. E aí que tá, a gente entra nessa coisa do design paramétrico porque a arquitetura, ela já entrou faz tempo na indústria 4.0. A gente consegue entregar essa customização sem perder nenhum tempo. E é com essas ferramentas que a gente consegue. O BIM, por exemplo, é um exemplo disso. O BIM, só o BIM mesmo. Eu tô falando o Revit ArchiCAD no cru, assim. É um exemplo da indústria 4.0. E aí a gente vem com essas outras ferramentas, o Grasshopper e o Dynamo, por exemplo, assim. Cara, tu não precisa mais perder tempo, tipo assim, isso aqui não tá aqui no nosso catálogo de peças e tal, não tem como fazer, vai levar mais tempo e tal. Não, tu consegue ter isso na hora, não tem problema algum, tu consegue customizar. Eu até dou um exemplo na palestra que é o seguinte, isso tá tão, assim, intrínseco na gente que, por exemplo, é exatamente a foto que eu uso lá. O copinho do Starbucks com o teu nome é a indústria 4.0. Tu consegue ter aquele produto com o teu nome ali Total. customizado. Isso é a indústria 4.0. E hoje em dia tu consegue entregar isso na indústria EC. Com um design paramétrico, criando essas associações de forma, criando essas Com certeza. automações. Então tu consegue fazer tudo isso. Tu consegue sentar com o teu cliente, aí que tá, usando essas ferramentas e mostrar. O que tu achou disso? Não gostei muito bem disso aqui. Tá, vamos mudar aqui agora então. O que tu achou disso? Disso, Pois disso, é. disso. Então tu vai mudando ali na hora, tu não perde mais tempo, porque a nossa indústria, ela já ela já evoluiu assim. E o que eu acho também é que essa coisa que tu falou, a gente tá fugindo um pouquinho dessa coisa ortogonal assim, é muitíssimo importante, porque como eu até tinha falado antes aqui sobre aquela passagem que eu te falei ali do livro, a gente ainda Sim, ficou muito sim. lá a gente ficou ainda muito lá nos anos 50 ainda, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa e tal. E, Pois é. enfim, Que são hoje em dia a gente arquiteturas extremamente importantes, mas assim, as coisas elas evoluem, sabe? exato, exato. E aí a indústria, pô, evoluiu. Por que a gente não vai atrás, sabe? A gente consegue entregar esses edifícios, botando entre aspas assim, curvos, da mesma maneira que a gente entrega esses edifícios retos, Exato. né? A grande Só que sacada é essa. eu acho que só o grande ponto que eu até falei na live de hoje aqui é que a única coisa é tu mostrar pro cliente, né? Pra seja quem for quem quer tá fazendo esse projeto, para quem tá fazendo essa concepção, mostrar que, pô, é mais rápido, é mais eficiente e o custo vai ser ou igual ou mais barato usando essas ferramentas. Se tu consegue Pois é, cara. entregar isso para ele, cara, ele vai fazer o projeto da Zaha Hadid, se ele quiser. Não, Pois isso é. não há dúvida. O cliente ele quer isso. E tu conseguindo mostrar isso e gastando e tendo a economia de tempo, porque querendo ou não, tempo é dinheiro nesse processo, né? Ele vai querer fazer. Então é só uma Pois questão é. nossa de usar essas ferramentas e ver o poder delas e como é que a gente consegue propor essas coisas. E se tu chegar, isso que eu pensei agora, eu acho que devem ter alguns outros parâmetros, mas assim, ó, essa coisa eficiente, inovadora aí e ser barato ou no mesmo preço, cara, mesmo tendo uma outra forma, ele vai querer fechar. Com Então, certeza. eu acho que, como eu te falei, aqui ainda tá engateando um pouco, porque ainda tem aquela coisa, isso aí é arquitetura lá fora, é gringa, não sei o quê. E também Exatamente. outra Mas coisa, isso tá acabando aos poucos, cara. tá acabando. O Léo, que é o outro cara que tá comigo na oficina também, que é um dos sócios do escritório, ele tá lendo o livro, Arquitetura Contemporânea e Automação, recomendo para todo mundo. E tem uma passagem que ele fala que é o seguinte, as obras da Copa, elas poderiam todas ter sido executadas aqui no Brasil. Só que ninguém sabia que a gente tinha essa tecnologia para fazer isso. Teve que vir tudo de fora. Então tu imagina, Pois cara. é. Falta também um conhecimento do profissional que tá ali. Da tecnologia também. Então, isso aí é uma coisa que, de uma forma, é uma discussão muito longa, assim, muito longa, porque eu acho que a gente ainda tá se focando muito naqueles grandes mestres que eu acho que, não tenho nada contra, eu acho que são de fato grandes mestres. Por exemplo,
Lúcio Costa, Niemeyer, toda aquela galera lá, mas assim, rapaziada, século XXI, né? Vamos pra frente, né? Vamos propor coisa nova, trazer inovação. Nosso mercado tem que ter inovação. A gente tá ainda muito parado, muito nessa coisa tradicional ainda na construção. Vamos trazer coisa, vamos propor coisa, sabe? Não, com certeza. E é aquela questão, né? Eles foram inovadores no tempo deles, né? Mas Exato. hoje a gente tem essa necessidade de evolução e de inovação. E, cara, eu queria aproveitar esse papo teu. Vamos fazer um exercício, você que está escutando, e eu queria que tu desse uma olhada aí também, Leonardo. Uhum. Eu lembrei de outra obra, que é uma obra para provar para a galera que essa questão é mais orgânica, digamos assim, já está começando a chegar, que é uma obra chamada CCS, você coloca aí no Google, CCS Salvador, certo? Uhum. CCS Salvador. Então você vai ver uns renders de umas coisas aí, Uhum. olha para as fotos, porque assim, as formas Uhum. são um pouquinho diferentes. Sim. Então você está vendo que essa forma aí, se você observar, dependendo da imagem aí, essa forma aí, ela não é plana, essa Uhum. forma marrom. Sim. Ela tem é bem suave, mas ela tem uma inclinação das formas, sabe? Sim. Ela tem uma inclinação Enfim, isso aí foi o maior desafio que a minha empresa já passou. Uhum. E esse tudo que você está vendo de vidro saiu do Revit Uhum. e enfim, eu participei dessa parte da liberação do corte dos vidros através do Revit. Uhum. Mas a parte mais interessante são essas formas, que foi Ricardo Freitas, né, o maior nome de Dynamo aqui no Brasil. Ele trabalhava lá na empresa, hoje ele não trabalha mais. E aí todas as peças individuais, as faces delas foram extraídas de uma massa que foi criada no Revit, e a gente extraiu, eu falo, mas foi ele que fez o algoritmo, né? Extraiu Sim. as peças, as informações pelo Dynamo e exportou essas informações para, eu acho que era DW, não era DW, não era G, é DWG e tem DWF, eu acho que é o outro formato. Porque a máquina de corte, ela interpreta a DWF, no caso. Então, assim, um tipo de tecnologia que a gente utilizou que, caramba, é uma tecnologia que já está disponível, mas que a galera ainda não acha que é só coisa lá de fora, Sim. é só grandes projetos lá de Sim. fora, e nós já temos grandes projetos aqui dentro que estão ficando cada vez mais orgânicos. Sim. Os arquitetos estão desafiando cada vez mais a nossa parte técnica. E aí, todo esse papo aí que a gente está falando de design paramétrico, a gente não vamos nem tocar na parte de execução de obra, que isso aqui dá mais 30 podcasts Sim. de execução de Sim. obra, porque Sim. a gente sabe que a gente não tem ainda uma mão de obra especializada, mas isso é consequência dessa indústria. Sim. Vão chegar essas pessoas. Sim. E se o brasileiro não se capacitar, vão trazer chineses, vão trazer europeus para fazer isso aqui. Exatamente, como eu falei ali nas obras da Copa, tiveram que trazer lá de fora para fazer uma coisa que a gente Pois podia é, fazer aqui, né? pois é, pois é. Outra coisa também que é importante também é que o seguinte, só vamos botar por exemplo, um pouco hipotético assim, tu tem essa fachada, ela é curva, não sei o que, seja como for, ela é toda cheia de painéis, né? Essa é outra coisa, hoje em dia a gente tem máquina, rapaziada, robôs, não precisa mais Pois ter uma pessoa ali medindo e cortando. Cara, manda numa CNC, manda lá uma máquina, sei lá, que corta o vidro, já tem essa tecnologia, e no Brasil só tem que enviar as placas. E placas e exatamente. botar a numeração. A única coisa vai ter uma pessoa botando um adesivo dizendo, essa é a viga, desculpa, esse é o painel 028. Vai estar ali botando. Cara, a Pois. máquina, ela não se importa se ela vai ter que trabalhar 24 horas, se ela vai ter que fazer 500 cores. Essa daí Ela vai trabalhou, fazer. cara. Foi uma CNC para cortar essas peças todinhas aí. Uhum. E a máquina trabalhou 24 horas durante, eu acho que umas 2 ou 3 semanas para conseguir cortar tudo isso aí a tempo, sabe? Isso. E aí eu te pergunto, cortou tudo, não cortou? Tudo, cara, sem erro, sem. Exato, sem erro. A única coisa, aí que tá, essa outra coisa. Tu tem que também, né, avaliar tudo ali, tu, pessoa que está projetando, ver, tá tudo certinho, tudo catalogado Exatamente. aqui e tudo mais. Cara, tá feito, manda pra uma máquina, ela vai cortar tudo e não vai nem reclamar. A única coisa vai ter uma pessoa ali pra, né, dar uma cuidada
E geralmente ela botar ali os catálogos, ó, essa aqui é a placa tal, tal, tal. Então tu consegue, é isso que eu tô falando, tu consegue entregar essa customização, essas placas customizadas, mesmo que elas sigam um padrão, seja de material ou encaixe, tu consegue trazer essa coisa mais customizada, tu consegue fazer várias peças. Hoje em dia, tu vai fazer uma cobertura, por exemplo, alguma coisa, sei lá, Norman Foster, assim, cara, tu consegue fazer 5.000 peças, uma diferente da outra. A máquina corta. Não tem problema. Ela Pois não é, vê cara. problema nenhum nisso, sabe? Então acho que também falta isso que o outro Léo tava falando. Ele falou, cara, falta muito ainda a gente entender as tecnologias, o que nós temos à disposição para fazer os projetos. Porque a gente não sabe, na verdade. Se a gente soubesse, Pois é. nossa, e a gente ia propor muito mais coisa, muito mais coisa. Falta, também tem essa coisa, falta, acho que nós profissionais aqui brasileiros entender o que a gente consegue entregar. Né? Total, total. E é muito bacana essa conversa. E, cara, eu acho que a gente contribui bastante, o seu trabalho contribui bastante. Eu gosto de acreditar que o meu trabalho também contribui Com bastante certeza, não, para mas com a certeza, comunidade, com certeza. de assim, de estar começando, iniciando a galera a ver as possibilidades de automação, de parametrização das coisas, porque isso é o novo normal, cara. E isso vai Uhum, se tornar mais normal daqui para frente, tá? uhum. E assim, galera, a gente começou no podcast, a gente já tá com, eu não sei nem quanto tempo aqui, deixa eu ver aqui, já tá com quase 55. uma hora de podcast, muito massa. E tudo, a gente falou do podcast inteiro, falou de tudo sobre é, o arquiteto e a arquitetura do futuro, mas a gente não chegou a focar só nos nomes que estão no tema aí. Mas tudo isso que a gente está falando é a arquitetura do futuro e que eu Sim. não. Esse nome, arquitetura do futuro, é só para. Eu acredito que é só um indicador de que no futuro isso vai se tornar mais presente, mais intenso, mas já é presente essas Uhum. tecnologias. Sim. Já estão para Totalmente. a gente, né? E aí, cara, o que é que tu pode dizer que define esse arquiteto do futuro, mano? Assim, ó, o arquiteto do futuro, ele não vai ser acho que o primeiro de tudo, ele é um arquiteto que ele sabe programar. Programação visual, se é no Dynamo, no Grasshopper, se é Python, se é C, tanto faz. Ele sabe programar ou ele entende de alguns conceitos de programação. Isso é padrão, Total. assim, padrão. Ele tem que saber disso, porque, cara, quando tu vê o que tu pode fazer com programação, tu não depende mais do software que tu compra, padrão. Tu consegue criar tuas coisas, tu consegue criar essas automações que são personalizadas para ti, tu consegue fazer essas coisas que são personalizadas para o teu cliente, por exemplo. Então, assim, ó, o arquiteto do futuro, ele tem que saber programar. E como eu falei, qual tipo de programação, pouco importa. Ele sabe programar de fato, também pouco importa. Ele tem que estar nesse meio. E eu acho que também o arquiteto do futuro ele também tem que estar ligado, e isso é uma coisa que até lá fora eles estão. Alguns já estão implementando, mas eu acho que ainda não são todos os escritórios, que são o seguinte: são alguns nomes, por exemplo, inteligência artificial, big data, Total. data science, tudo isso o arquiteto ele vai ter que entender. Ele vai ter que entender esses conceitos. O que é inteligência artificial? O que é aprendizado de máquina? Como é que eu consigo analisar coisas com big data? Que são, né, aquelas banco de dados milenares gigantescos que tu vai ter que pegar aquilo que está geralmente, sei lá, na nuvem, assim, não nuvem necessariamente cloud, mas eu digo, está no mundo assim, tu vai ter que pegar elas e interpretar para fazer isso no teu projeto, como por exemplo, isso tem muita coisa de análise urbana. Então, Big Data com análise urbana, tu tem que saber, tu vai ter que entender esses conceitos. De novo, não precisa saber programar, entendeu? Mas tu vai ter que levar isso em conta, levar isso muito em conta. De novo, data science, como é que tu consegue traduzir as informações, organizar elas para conseguir apresentar ou implementar isso nos teus projetos. Outra coisa também que até eu vou estar participando de uma live falando sobre isso, que é a inteligência artificial na arquitetura. Como que a gente consegue implementar inteligência de uma máquina nos processos que a gente tem de arquitetura? Como é que a gente consegue trazer essa coisa de aprendizado de máquina para esse assunto? Porque a gente Total. a gente acha que não, mas isso é um assunto que, nossa, enriquece muito a nossa área. Conseguir tu analisar dados e prever coisas, nossa, é uma coisa que tu ganha muito tempo fazendo isso. Muito tempo, tu tendo Com essa certeza. previsão. Então, assim, o arquiteto do futuro, como eu falei, além dele saber programar, ter essa noção de programação, ele vai ter que estar ligado nesses assuntos. Ligadaço, porque, querendo ou não, isso está crescendo muito, é um assunto que está vindo muito, assim, tá muito, como é que é? Como é que é? Em vogue, assim, tá muito explícito que
está ajudando em projetos e estão começando a fazer análise e propondo coisas a partir desses dados. Por exemplo, eu vou até citar o nome dele, tem o Carlos Mark, ele é um arquiteto, ele dá aula lá em Viena, e ele faz só essa coisa de análise e tradução de dados de São Paulo para empreendimento imobiliário. Então ele consegue analisar na cidade qual que é o melhor ponto para tu botar teu empreendimento. A partir de tráfego de pessoas, comércio, seja o que for. Então, tu Caramba, imagina que isso. foda isso. Não, isso é muito foda. Eu já falei com ele, eu falei, cara, isso aí é sensacional. Porque, cara, imagina tu poder, o computador te dizer, seguinte, Leonardo, seguinte, Paulo, essa aqui é a melhor região da cidade para tu botar esse projeto que tu tá pensando em botar, porque ele tem o perfil tal, 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 tal. E aí que eu acho que podemos trazer um outro ponto aqui que é polêmico, mas eu vi que sou obrigado a falar sobre isso, é que é o seguinte, existe aquela coisa, arquitetura sem arquitetos. Eu acho que isso, cara, é uma bobagem. Já falando aqui, é uma bobagem. Nunca que a arquitetura ela vai ser substituída por máquinas. Jamais. A arquitetura, seja como for. Entendeu? Porque assim, quem tá dando. Como é que eu posso dizer? Quem tá Quem calling the tá dando os shots. inputs, quem tá Exato. dando. Quem que tá escolhendo essas coisas, otimizando, é uma pessoa por trás. Tudo isso que a gente tá falando de máquina, tem uma pessoa por trás. A gente não chegou e eu ainda digo que a gente nem vai chegar. Nós aqui, eu e tu que estamos aqui, a gente vai morrer até lá, já vai passar muito tempo, que a gente vai viver sei lá, num filme Eu, Robô, sabe? Que a máquina tem consciência. Vai demorar muito, muito, Total, muito, 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 total, muito. mas eu acredito também, eu acredito. Então, assim, eu lembro, isso aí é arquitetura sem arquitetos, a máquina vai decidir pra gente. Não, a máquina não vai decidir nada, quem vai decidir é tu. Tanto que é o seguinte, se tu fizer tudo isso aí e tu botar inputs errados, vai lá no final tá errado. Então é Total. uma coisa que eu sempre falo, cara, não vai substituir. Outra coisa, a arquitetura, ela essa que é a minha área, né? A arquitetura, sim, acho que tu deve ter uma galera muito da engenharia, né? De novo, a galera da engenharia tem que tomar, como é que eu posso dizer? Tem que ver o valor nessas coisas para aplicar também nos processos de engenharia, né? Que são processos mais técnicos e tal. Eu falo da arquitetura. A arquitetura ela não vai sofrer isso porque, ainda assim, essa disciplina ela é muito subjetiva. Não consegue dizer pro computador, essa fachada é bonita? Tu não consegue dizer isso. E é muito difícil tu conseguir, até entrando numa coisa mais filosófica, assim, é muito difícil tu dizer pro computador o que é bonito, o que é belo. Sim, sim. Essa fachada é bonita? Não. O computador vai dizer, eu não sei. Eu não sei qual que é o valor, quanto que ele tem que medir para isso ser bonito, sabe? E até hoje, enfim, não existe, não tem como o computador dizer se é uma coisa bela ou não, sabe? Então Pois é, cara. a arquitetura, eu acho que toda essa empresa, desculpa, a indústria EC, ela não vai ser substituída por máquinas. Não vai, porque quem vai estar ali atrás é humano, é carne e osso, é uma mente pensando naquilo. A gente usa dessas ferramentas para facilitar o nosso trabalho, para a gente criar, não é nem criar atalhos, mas diminuir essas pontes, diminuir esse tempo, né? Eu acho que é uma coisa que trazer essa reflexão é muito importante, porque a gente fala sobre isso e sempre tem um monte de profissionais que falam, mas eu vou perder meu emprego, não sei o quê. Mas aí vem aquela verdade que eu acho que tem que ser dita. Tu vai perder se tu não se adaptar. Com O certeza, ser com humano, certeza. ele se adapta a tudo. A gente se adaptou. Pô, chegou, por exemplo, na época que isso é clássico, né? Tu tinha lá a máquina de escrever. Veio o computador. Beleza, máquina de escrever não existe mais. As pessoas se adaptaram a usar o computador. Entendeu? E assim vai indo, vai indo. A arquitetura, ela vai mudar. E a gente tem que se adaptar. Entendeu? Também acho que tem muito essa coisa do medo, assim. A pessoa tem medo de querer testar coisas novas, sabe? Enfim, eu acho que é uma discussão que aí é outro podcast pra falar também. Com certeza. Mas é isso, cara. E eu acho que você tem que se adaptar, você tem que realmente procurar, você tem que procurar estar por dentro dessas tecnologias. Uma coisa que eu faço, cara, eu sou um arquiteto, só que hoje eu não estou envolvido tanto com projetos. E Uhum, eu estou mais focando cada vez mais nessa parte de Dynamo e de automação, e eu comecei a aprender Python textual, sabe? uhum, Linguagem textual de programação. E é uma coisa que eu quero, cara, porque você, com programação, mas isso sou eu que quero me especializar nessa área. sim. Mas você, como você falou, a gente vai ter ferramentas, o arquiteto do futuro, ele tem e vai ter ferramentas onde ele não precise saber das linguagens textuais, Uhum, ele não precisa fazer os cálculos por trás daquilo. Ele só sim. precisa entender o processo e saber dar os inputs corretos e saber fazer a interpretação dos dados de maneira correta.
E a gente fala uma coisa tão básica assim, interpretação de dados, mas quem é que não sabe interpretar dados? Cara, isso é um Exato. grande desafio ainda para muita gente, É entendeu? porque geralmente. Porque assim, geralmente, tu vai ter. Tu abre ali o Google Maps, aí tem informações sobre o tráfego. Tá, tem ali a corzinha toda bonitinho, né? Dizendo, ó, aqui tem engarrafamento, ou no Waze, por exemplo, assim. Só que a galera não entende que, cara, esses dados eles chegam lá como 10, 10, 10, ou às vezes chega só um monte de Exatamente. número que tu tem que interpretar aquilo. É por isso que entra toda aquela a disciplina de data science, data visualization. Tu tem que traduzir aquilo pro ser humano entender, sabe? Então todo mundo fala, tipo, mas como é que tu não consegue ler essas coisas? Tá tudo aqui, ó, tu abre aqui, mas só que tem uma pessoa por trás. E aí que é esse outro ponto. Às vezes tu não vai ter essas informações. Por exemplo, essa pessoa que eu mencionei, o Carlos, ele falou, cara, muitas vezes esses dados a gente tem que desenvolver, a gente tem que criar uma maneira de captar eles aqui pra gente conseguir Total. apresentar. Geralmente, ele trabalhou com algumas coisas na prefeitura, ele falou, cara, eles não tinham esse dado. Eu tinha que ir lá, como é que achar eles, interpretar eles, analisar eles e depois só mostrar pros caras. Entendeu? Então é uma coisa Pois é. que tu tem que saber isso. E até puxa assim, vamos puxar um pouquinho também, eu acho que a galera que, não sei, tô supondo aí, né? Acho que a galera que te assiste mais também tem muita gente da engenharia, certo? Muita gente. Isso também é para a galera da engenharia. Não é só arquiteto. Engenheiro também tem que ter esse conhecimento. Talvez não muito dessas coisas de, por exemplo, urbano, assim, tipo Big Data, captar essas coisas de tráfego e tudo mais. Mas para indústria, para essas coisas mais técnicas, também tem que saber. Uma coisa que a gente mencionou pouco, mas o Grasshopper ele também tem, eu acho que, não sei se o Dynamo tem, mas o Grasshopper ele também tem muitos plugins de análise estrutural. Tu consegue fazer análises estruturais, tu consegue chegar em otimizações estruturais. Tu foi lá uma ponte e tu quer que tenha o menor trabalho aqui nessa estrutura com o menor de material e que tenha, enfim, não seja tão caro. Tu consegue chegar nesse resultado usando, por exemplo, o design generativo, analisando tudo isso. Sim, sim. Então aí tu engenheiro A gente consegue fazer coisas consegue? assim Então também. tá, show de bola. Então, para o engenheiro também é importante isso. Não tem como negar que o engenheiro também tem que ter essas ferramentas. Como eu falei, talvez seja uma coisa mais técnica. Eu vi no LinkedIn esses tempos um engenheiro que estava usando inteligência artificial para fazer posicionamento de pilares ou de formas, alguma coisa do tipo. Inclusive, até lembrei agora. Tem uma galera aqui no Brasil, eu não sei se tu conhece, que eles estão usando design generativo para posicionamento de formas na construção civil. Não E, conheço. cara, é que tá, depois eu te puxo, te mando isso aí, porque foi o Léo que me contou, eu acabei, nem tem o link que tava procurando. Eles estão usando do design generativo para fazer posicionamento de forma, para gastar o menos material possível. Bacana, muito Isso é bacana muito isso, cara. bacana, cara. Isso aí, pô, quem tá na obra, engenheiro principalmente, sabe que cada vez mais, e até porque eu acho que tem que ter, né, cara? Tem que ter um uso de material, assim, consciente, né? E, pô, forma é muita coisa, né, cara? Tu gasta muito material em forma. E aí tu tem, assim, uma aplicação que tu consegue ter a quantidade de forma otimizado, cara, isso aí é uma mão na roda. Imagina tu, engenheiro, que tá aí e tem que pensar as coisas, né, no manual, tu tem ali uma automaçãozinha no Dynamo, Grasshopper, seja onde for, que ele vai te dizer, ó, achei aqui essa maneira mais otimizada de ter essa forma, sei lá, nessa laje. Meu Deus! Tipo, tu ganha muito tempo, muito tempo. Pois é, cara, e muito interessante isso, e a galera, foi até bom tu puxar para esse lado da engenharia, a galera de engenharia, ela também, veja só, engenharia, você vai sempre precisar do humano por trás, Uhum, porque interpretando esses dados e tomando as decisões de inputs, uhum, tomando as decisões de análise dos dados, né? Porque, por exemplo, o computador faz as análises para você, mas sempre tem que existir um cara que interpreta aquilo e vai tomar as sim, melhores decisões ali, né? sim, Ou então dá os inputs corretos para que o computador tome a melhor decisão. Também tem sim, esse outro sim, aspecto aí. Mas, exatamente. mas é isso. E na engenharia, galera, eu não sei como é que. Uma coisa importante mencionar, cara, é que nessa parte de Dynamo,
eu acho que a galera da engenharia está mais avançada do que a galera de arquitetura, tá? Ah, é. Pois é, eu Porque, vejo às vezes uma coisa algumas coisas que tu posta no LinkedIn ou curte, que é bem coisa da engenharia, assim, eu acho, pô, cara, isso aqui é muito legal, na real, a galera da engenharia usando mais que a da galera da arquitetura. E aí que tá, pois se é, a cara. galera da engenharia tá vendo o valor nessa ferramenta, eu tenho certeza que hoje, quem tá usando o Diamond e vai escutar o podcast vai entender que tá ganhando muito tempo disso. Muito Pois tempo. é, cara. Pois é. Olha só, Pois é. só vou te mandar aqui agora, se tu quiser abrir, depois tu pode compartilhar. Eu achei aqui a matéria, mas é basicamente uma startup brasileira que está usando o princípio de design generativo para fazer um novo approach para fazer formas para concretos. Acho que é alguma coisa assim, tá? Não vou ficar lendo tanto aqui, mas eu vou te mandar o link. Me manda o link, eu deixo aqui pra galera. Isso, depois tu Certo. pode postar. E essa é a vibe, assim. Eu acho que eles estão tentando fazer essa coisa, assim, de conseguir usar o design generativo para criar uma otimizações de forma, né? Eu acho que é isso. Posta aí, eu acho que depois a galera acho que vale a leitura. É bem legal. E de Total, novo, total. brasileiros, hein? Sempre Total, tem pois essa é. coisa que falar, a gente chega atrasado, a gente é ultrapassado. Assim, ó, não. A gente tem tecnologia, só que a gente não sabe que a gente tem a tecnologia. Pois é, cara, pois é. E, Leonardo, pra gente, eu acho assim, eu acho que o grande investimento e as pessoas que podem mudar e que vão estar participando dessa mudança muito ativamente são as pessoas, a nova geração agora de arquitetos. Eu e você, nós somos dessa nova geração. Uhum. A gente se formou há pouco, quer dizer, eu acredito que você também tenha se formado há pouco tempo. Eu me formei em 2018, tá? Uhum. Assim, eu gosto de me considerar que eu tô bem novo assim no mercado e já entrei e eu gosto de imaginar assim que eu já entrei da maneira correta para me preparar para o futuro, Sim, sabe? Eu sim. gosto de pensar muito nisso. Eu já entrei no campo certo. Então, assim, tô Uhum. na área de tecnologia, tô na área de programação, porque eu sei que isso vai contar. Como você falou, arquiteto ele tem que saber programar, seja a linguagem visual, seja a linguagem textual, mas tem que saber. E, Sim. cara, qual o conselho que tu daria? Provavelmente deve existir alguém que está nos escutando agora que está na faculdade ainda de arquitetura ou engenharia, mas vamos direcionar para os arquitetos, mas os engenheiros também podem Sim. ouvir isso aqui, também podem tomar o conselho. Qual conselho tu daria, cara, para os estudantes que vão entrar ainda no mercado de trabalho para que eles possam se diferenciar e já entrarem da maneira correta nisso, cara? Na verdade, eu vou dar dois conselhos, tá? Porque tu puxou um gancho também que eu acho que é muito importante. Depois eu falo um pouquinho, mas o primeiro, esse que tu falou, é que é o seguinte: pra galera que tá aí começando, seja arquitetura ou engenharia, eu acho que o maior conselho que eu posso dar pra vocês é deem o primeiro passo. É isso. A maior batalha que tu pode ter é começar a coisa. Depois que tu começa, aí, assim, ó, tranquilamente depois vem. Eu tava agora gravando eu tava na live aqui agora, lá na oficina, agora há pouco, e veio a questão, tipo assim, que software eu uso? Não sei o que que eu uso, o que que eu faço, que linguagem eu aprendo. Falo, cara, só começa, depois tu vê isso aí. Não tem problema, só Total. começa. Faz a primeira vez, abre aí o Dynamo, abre o Grasshopper, começa a ver uns tutoriais e começa, cara, depois tu vê. Não fica pensando muito o que, que é o melhor, o que eu posso usar que é melhor, não sei o que. Só começa, depois tu vê. De novo, eu acho que o principal é tu dar esse primeiro passo. Depois as coisas vêm naturalmente, aí tu começa a ver, talvez não seja muito do Grasshopper, vou usar o Dynamo. Ou o contrário, eu gosto mais de concepção, vou usar. Enfim, seja como for, né? E outra Total. coisa também, o outro conselho é que é o seguinte, a gente participou agora de uma conferência, participou, a gente assistiu, na verdade, né? Dessa maneira, a gente assistiu, que a palestra foi Computational Design Next 1.0. Foi a primeira edição, trouxe vários nomes nesse meio de design computacional, e um deles é um baita de um arquiteto, eu vou até o nome dele é Arturo Tedeschi, ele é um arquiteto italiano, já trabalhou no escritório da Zaha Hadid, tem projetos dele, só que hoje em dia ele se considera designer computacional, que é basicamente essa coisa, que trabalha com essa coisa de o design usando de ferramentas computacionais, assim, seja... Ele, na verdade, é do Grasshopper, o negócio dele é Grasshopper, e ele tem até um livro que é Algorithm Aided Design, que fala sobre Grasshopper e dessas ferramentas computacionais para a criação de geometria, seja como for. Recomendo muito esse livro, é muito bom. Né, como eu falei, a base dele é Grasshopper. Ele já fez participação na Já. Adidas.
ele ajudou a desenvolver o solado de um tênis chamado Futurecraft 4D, que o solado ele é otimizado para pisada e usou de impressão 3D. Ele já fez, por Bacana. exemplo, carro conceito para Volkswagen. Ele já fez como é que é? Vidro de perfume para Ferrari, se eu não me engano, ou Fórmula 1, enfim. Fez alguma coisa assim, já fez sapato, já fez um monte de coisa, já fez escultura e tudo mais. Enfim, o cara, se vocês pesquisarem, é Arturo Tedeschi no Instagram, vai aparecer, certo? Ele já tem um monte de coisa, já fez um monte de coisa. E aí vem aquela coisa que eu vejo que uma galera, assim, não só pra Grasshopper Dynamo, mas eu acho que em muitas coisas da vida que fala o seguinte: eu tô muito velho pra começar. Eu já tenho meus 30 anos. Não sei o que, não sei o que. Esse cara, ele fez tudo isso e ele começou com 27 anos. Então, assim, nunca tá tarde pra começar. Nunca tá tarde pra começar, galera. Se tu tá aí escutando o podcast, tu tem os seus 40 anos, e eu sei que às vezes isso gera uma insegurança, porque tem essa coisa, eu sou velho e tudo mais. Assim, posso falar palavrão aqui, Paulo? Claro que eu já falei, cara. Então foda-se, se tu tem 27 anos, se tu tem 30, só começa. De novo, volto pela primeira coisa, dá o primeiro passo. Nunca é tarde pra começar. Eu acho que eu e tu, a gente tem essa coisa de a gente começou novo. Eu tenho meus 23 anos, eu comecei já com 21. E a galera que é mais nova, comecem agora. É melhor pra vocês, entendeu? Já começar antes. Então, assim, essa é outra coisa. Não tem tempo pra começar. Todo dia tu consegue aprender uma coisa nova e nunca tá tarde. Eu acho que esse até, não estamos nem falando mais sobre software, coisa do tipo. É mais assim, porque, como eu falei, o mais importante é dar o primeiro passo. Depois as A coisas gente tá vêm. dando uma de coach agora, cara, que é necessário. Não, mas assim, eu acho que. Baixou o Paulo Vieira aqui nessa porra agora. Não, mas eu totalmente concordo com isso. É um papo bem coach, mas eu acho que às vezes falta isso, sabe? Falta esse Total, total. empurrão e. Enfim, ele começou de uma maneira tarde, mas não tem tempo pra começar, cara. Só começa, depois tu vai ver. Mas também, galera que tá começando agora, é bom começar agora também. Comecei agora Com a faculdade. certeza, Pô, com começa certeza. agora. E, Nunca é. pô, e é aquela questão, e é uma coisa que você disse, não, eu acho que a gente disse isso off Uhum. aqui, antes da gente começar, a gente teve um bate-papozinho. Sim. Escolha algo que você se interesse, que você goste, certo? Uhum. Então, quando eu escolhi o Dynamo, e agora eu tô na programação textual, porque eu acho isso muito massa, cara. Sim. Eu acho essa pegada de, tipo, eu já tô sonhando agora, velho, em fazer software. Uma coisa que eu nunca falei pra ninguém, eu tava pensando nisso hoje. Sim. Eu adoro software de organização de tarefas, certo? Eu Sim. sou viciado nisso. E aí eu utilizo um software chamado Microsoft To Do, que Uhum. é o melhor software para lista diária, para organização de lista diária do mundo. Só Uhum. que essa porra desse To Do não tem as duas funcionalidades que eu quero, por exemplo. E aí eu fiquei pensando, caramba, eu vou aprender Python, velho. Uhum. Eu vou fazer uma porra dessa, entendeu? Aham. Sim. Claro que isso é um longo caminho, a gente não tá falando de uma coisa que eu vou estudar 2 meses e vou conseguir fazer o negócio. Claro. Claro. A gente tá falando de jogo de longo prazo, mas assim, você vê que quando você vai por esse caminho de programação, isso se torna possível, cara, você Uhum. criar as suas próprias soluções. Então Sim. isso me deixou muito animado. Eu disse, caramba, imagina se eu algum dia chegar num conhecimento de poder criar um software pensado exatamente do jeito que eu quero, um aplicativo de listas do jeito que eu quero, entendeu? Então Uhum. eu gosto dessa ideia. Então, assim, quem está escutando, escolha algo que você se interessa, porque, cara, para tudo que você quer ter sucesso, tu vai se fuder. Tu vai ter que se É, fuder para aprender, é. sabe? Vai ficar ruim, tem um desconforto inicial, Sim. tu vai errar, tu vai ficar puto. Então, Sim. assim, se é uma coisa que você já não gosta, cara, não rola, velho. Se É. tu não gosta daquilo, não rola, entendesse? Então Sim. escolhe aí uma área. O Leonardo falou, adorei o que você falou. Independente da linguagem, independente do software, começa. Porque, por exemplo, eu Exato. comecei no Dynamo. Daqui a pouco eu vou estar comprando aí o curso de Leonardo para ver o Grasshoppers, cara. Sim. Sim. Então, assim, é uma coisa que você começa em só que você não precisa tá nesse só, né? O ideal é que você tenha esse leque de habilidades, Uhum. tanto de software quanto enfim, de habilidades realmente, de outras habilidades de gestão, enfim. Então começa. Leonardo, eu queria te agradecer demais, o bate-papo foi Pô, muito massa. Já, eu que agradeço. Show de bola.
eu já estava com expectativas muito altas, porque assim, eu conheço, eu vi que assim, a gente tá nessa mesma vibe, cara. Enfim, quando eu vi isso, eu disse, cara, eu vou convidar esse cara podcast, eu gosto do conteúdo que ele produz, meio que as tuas visões se alinham com a minha, eu sinto isso, sabe? Porque a gente tá muito nessa pegada de estar por dentro dessa tecnologia para arquitetura Uhum, e engenharia também, que envolve também engenharia. uhum. Então, assim, cara, é muito massa. Já estava com expectativa muito alta para esse podcast e eu tô saindo desse podcast aqui bem feliz com tudo que a gente conversou, Uhum. e com tudo que foi compartilhado aqui. E esse aí vai dar o maior podcast que eu já gravei na minha vida. 1 hora e 20 minutos é o maior podcast que eu já gravei. Pô, o sentimento é o mesmo, assim, e eu não sei se. Acho que quem tá estudando ou tu já deve ter percebido que eu gosto de falar. Nossa, rapaz, tu entra nessa coisa de automação, inteligência artificial para arquitetura, eu fico aqui 2 horas e meia, não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Tem tanta coisa para falar que, cara, assim, é um assunto muito legal. E, pô, foi um prazerzaço, eu adoro falar sobre isso. E ter como compartilhar isso com outras pessoas, essas visões, e também com outro profissional que tá aí também entregando conteúdo, é muito legal, porque querendo ou não, tudo isso aqui que a gente tá fazendo, entregando conteúdo, gravando podcast, é para a indústria, porque a gente quer ver essa melhora, né? A gente quer ver essa inovação e a gente Total, quer trazer total. isso, né, para nossa indústria, porque como eu falo, no final a gente também se beneficia. Com Seja certeza. seja na hora de fazer, seja na hora de, por exemplo, fazer um vídeo, fazer alguma coisa, fazer uma live, ou na hora de construir, a gente se beneficia sempre, sempre, sempre. Total, Então, total. cara, o prazerzaço é todo meu. Nossa, isso aqui, quando tu quiser, não tem muito o que fazer, tá? Ó, Léo, vem aqui então, vamos gravar 1 hora e meia de podcast falando sobre qualquer outra coisa. Eu Parte tô 2, dentro parte sempre. 2. Tô dentro sempre. Te mandei os links aqui, tá? Depois pra compartilhar com a Não, total, tua total. galera. E também E o é que eu ia falar é que quem quiser também aí trocar essa ideia mais sobre também Grasshopper e tal, seja como for, podem ir lá no canal da oficina, podem perguntar pra gente, a gente responde, a gente troca ideia, a gente já tem algum conteúdo sobre isso, porque sei que às vezes fica essa coisa meio nebulosa, assim, a galera quer aprender o Grasshopper, mas tá no Dharma, mas não sabe muito bem, ou também conteúdo teórico, a gente tem um conteúdo teórico lá bem legal também sobre design paramétrico, às vezes eu sei que às vezes tem uma falta disso. Eu tive muita falta disso para aprender, né? E às vezes a galera quer se inteirar. Todo mundo é muito convidado a ter lá. Tu também, Paulo, pode ir lá, assiste. É assim, já ó, a gente tô, tá lá. velho, já tô lá. Já Todo sou mundo é inscrito já. totalmente convidado aí Eu já sou enfim. paramétrico. Aí, ó. Todo aí, ó, já é paramétrico, já é o arquiteto do futuro, né? Como a gente fala. Pois é. E cara, Então, valeu demais. E é isso, cara. Vamos depois ver outras coisas aí, outras uhum, lives, outras coisas pra certo, gente fazer junto. E, certo. A cara, próxima a muito gente faz lá na obrigado. oficina, pô. A gente faz na oficina próxima. Não, total, total, velho. Então, muito obrigado, velho, pela Eu que presença. agradeço. Foi um prazer. E, gente, muito obrigado por vocês terem escutado. E, enfim, até a próxima semana com mais um episódio aqui do Paulo Ferreira Podcast. Aí, Valeu, show. galera. Valeu, galera.